Após a criação do moderno Estado de Israel, foram criadas as Forças Armadas do Povo Judeu, com o nome de Forças de Defesa de Israel. Para entendermos o porquê, Israel, apesar de ser um país bem pequeno, menor até do que o estado de Sergipe, que ocupa menos de 0,5% do território brasileiro, mas tem um exército que, apesar de ter perdido algumas batalhas, mas nunca perdeu uma guerra. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Os hebreus foram peregrinos naquelas terras, que então eram ocupadas por muitos povos. Entre eles, o mais numeroso eram os cananeus. É certo que o povo hebreu teriam que enfrentar muitos conflitos. Após o cativeiro no Egito, finalmente comandados por Josué, os hebreus entram na terra prometida, uma pequena faixa de terra que agora é o estado de Israel. Durante toda a existência como um povo organizado, Israel enfrentou muitas dificuldades, entre escravidão, destruição de cidades, execução de reis e príncipes e a população em geral. Até quando aconteceu a maior delas, que foi a diáspora, quando o Império Romano, comandado pelo general Tito, destruiu a cidade de Jerusalém e matou a fio de espada metade da população, sendo que a outra metade ficou dividida. Alguns poucos ficaram em Jerusalém e foram escravizados pelos romanos, sendo que milhares de judeus se dispersaram pelo mundo afora. Até que, em 14 de maio de 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, que tinha como secretário-geral o brasileiro Oswaldo Aranha, que assinou a criação do Estado de Israel, que lhe foi destinado a uma pequena faixa de terra, parte do deserto, onde ninguém acreditaria que se pudesse sobreviver naquela inóspita região. Em poucos anos, o povo judeu deu sinais de que seria uma grande nação, não territorialmente, mas em desenvolvimento e qualidade de vida. Os judeus sempre temeram a invasão de países vizinhos, como aconteceu em várias ocasiões, porque esses países nunca se conformaram com a criação do Estado de Israel. Motivo esse que por várias vezes tentaram investir contra Israel, a fim de destruí-la como um Estado organizado. Para a defesa de um Estado recém-criado, foi formado um sistema de reservas das Forças de Defesa de Israel, que consiste em uma das mais bem equipadas do mundo, considerado seu pilar de sustentação do país, já que o serviço militar é obrigatório para a maioria dos cidadãos. Homens precisam servir por pelo menos 2 anos e meio e as mulheres por 2 anos, a partir dos 18 anos de idade. Depois de concluir o serviço obrigatório, esses cidadãos normalmente passam a fazer parte da reserva militar, o que significa que podem ser chamados de volta à ativa em momentos de guerra. As mulheres do Estado de Israel sempre tiveram uma presença significativa na cena política do país, desde sua criação em 1948. Israel é um dos poucos países do mundo a ter um requisito de serviço militar obrigatório para mulheres. Embora o recrutamento feminino seja limitado àquelas que são judias, ou seja, aquelas que nasceram dentro do território do país. Antes do estabelecimento formal do Estado de Israel, em 1948, as mulheres serviam em funções de combate dentro dos grupos paramilitares judeus da Palestina, que mais tarde se tornariam o componente central das Forças de Defesa de Israel. Uma vez integradas às Forças de Defesa de Israel, passaram de uma atividade miliciana para o serviço militar de Israel. Comparando com outros países, como o Brasil, o serviço militar inicial dos incorporados tem a duração normal de 12 meses para homens, ao completarem 18 anos.
e para mulheres não tem serviço militar obrigatório. As mulheres das Forças Armadas Brasileiras ingressam por opção e não por obrigação. Em todas as guerras de Israel, as mulheres desempenharam um papel vital nas últimas décadas. Posições em que todas as ideias que antes eram reservadas aos homens abriram-se para as mulheres. E hoje as mulheres servem algumas das unidades de elite mais perigosas das forças de defesa de Israel. Elas não têm escolha, seja por opção ou obrigação. Outrora, elas ocupavam cargos no exército como enfermeiras, controladoras de voos, operadoras de rádio, motoristas de autoridades, entre outras leves atividades. Mas o exército moderno do Estado de Israel mudou para o conceito de que mulheres podem exercer qualquer atividade que os homens, inclusive de combate. Conforme relatos de uma combatente de Israel, apesar de que é um grande desafio para mulheres entrarem em campo de batalha, a presença feminina nesses lugares é um gesto motivador para toda a tropa. Os judeus, sejam homens ou mulheres, estão convictos de que um judeu tem a obrigação de defender o seu país. As mulheres do exército de Israel, além de combater, agora passaram a abraçar certas tarefas que antes eram suportadas por homens. Independente de suas profissões fora do serviço militar, uma vez nas forças de defesa de Israel, elas comandam, montam guarda ostensiva, vigiam fronteiras do país, patrulham em pleno deserto, operam tanques de guerra, dirigem grandes veículos de transporte de tropas, pilotam aeronaves de combate, ocupam cargos de atiradores de elite, lutam corpo a corpo com os inimigos, montam e desmontam cercas de arame, e entre essas e outras tarefas. Elas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, sem parar, o tempo todo. Em um desafio para essas mulheres, que são notadas pelos seus desempenhos de mulheres fortes e capazes de fazer tudo. Esses militares israelenses levam as coisas mais para o lado pessoal, quando elas o fazem de forma melhor, com mais empenho do que o natural, com mulheres servindo na primeira fila de combatente. As mulheres servem ao seu país, que tem o sistema antiaéreo como conhecido com o nome de Domo de Ferro, que é a principal defesa do país. É uma cortina de ferro que dá inveja a grandes nações do mundo. Por isso que as Forças Armadas de Israel estão entre uma de suas mais proeminentes instituições nacionais, influenciando a economia, cultura e política, com uma poderosa indústria bélica nacional e oficiais experientes. O exército israelense é considerado uma das melhores forças armadas do mundo em termos de equipamentos e preparo.